E Deus falou a Moisés. Rabiava começou as suas reflexões nessa parte com o versículo. Confio no Senhor para sempre, literalmente até a Deus em Iá, Yud-Re-Vav-Re, é o Criador dos mundos, literalmente a rocha dos séculos. Vamos ver aqui Isaías 26, no versículo 4. Beterru, Bei Yud-Re-Vav-Re, ou Yehová, tá vendo aqui um pontinho acima, e aqui eu tenho Yehová, porque eu tenho um Kamatz aqui em cima eu tenho um Irik, e aqui eu tenho um Patá. E aí continua, aqui ó, eu tenho um Sheva, um Patá e outro Tserê. O que acontece aqui? Então eu tenho a palavra I-A-Dei, tá vendo? Ó? I-A-Dei. Ad, mais um Ain, um Dalit, e aqui eu tenho um Patá, então eu tenho Iadei Iad, ou seja, a gente sabe que a palavra Iad, com o Yud e o Dalit, a palavra é que o Ain está envolvido aqui com as suas características, e a gente sabe que o Ai também tem a mesma característica do Aleph, porque não tem som algum, somente pelos sinais que o acompanham. E aí continua aqui, ó. Aqui eu tenho também a situação do CAF, que tem a situação de estar com o Irik dentro e também está sem o Irik. Então, aqui eu tenho a palavra Ki. Quando ele está com o Irik, ele é representado com K e o H logo depois, para dar essa diferença. Como aqui está se falando de algo muito especial, que é a criação de Tiferet, e o Kaf representa o Sol, é a letra que criou o Sol, representa também que quando ele está com esse sinal dentro dele que nós chamamos de Irik, ele está completo com a divindade. Não é só a força do planeta que causa calor, destruição, mas que ele está completo com essa parte dentro dele. E aí diz aqui, ó, B, Yud, um Beit, veja o Irik mais uma vez, o Yud. O Beit, ele está acompanhado de um Sheva, enquanto o Yud acompanhado de um Kamatz, e existe um pequeno Irik aqui dentro do Re. Então, vamos lá, ó. B, porque tem o Irik, então tem o som de Beit, B e Ar. O pontinho aqui dentro só está chamando a atenção para algo que a gente vai analisar agora. E aí sim, agora nós temos o tetragrama. Agora, o tetragrama, além de estar vocalizado com umas letras que são diferentes, uns sinais massoréticos diferentes, como aqui em cima, ó, eu tenho o Sheva, o mesmo eu tenho abaixo, eu tenho um Irik aqui eu tenho um Kamatz. Então, eu tenho aqui Yehová, seria mais ou menos o que está escrito. E aí, Tsur, a palavra Tsur, que é uma rocha, que é formada de um Tzadik, um Vav, aí eu tenho mais uma vez um Irik aqui, um Leite, e agora Tsur-Or. Tá vendo? Não Or, desculpe, mas Or. Deixa eu ver só se o texto está completo aqui, que às vezes muda. Então, tá vendo? Tinha mudado, ó, não estava com essa parte final. Às vezes acontece na tradução dele perder palavras. Então, Tsu não tinha o resto da palavra aqui, tá vendo? A gente só leu o. Então, Tsu, o, tá vendo? Aqui o Vav, sim, ele está com um Irik em cima. Aqui eu tenho um Kamatz, que tem som de A, um Irik, um Yud e um Mem final, Olamim, ou seja, a rocha eterna. Só que aqui a gente tem o que vai ser discutido no texto. Vocês observem
que a Torá ela começa com Beit e que logo depois a primeira parte do tetragrama sagrado. E aí sim eu tenho Yod Kei Vav Kei. Olha como funciona a Torá. Agora sim a gente volta aqui para a gente poder entender melhor. Então, pois AD, né, Aleph Dalet, pois em Iá, Yod He foi criado. Quando a gente chega dentro das escrituras sagradas, a gente tem que os mundos espirituais, aqueles que nós podemos perceber, e que nesse nível aqui de Yud He, nós começamos a ter uma percepção do mundo. Nesse nível que está aqui em cima, eu tenho também outra árvore sefirótica. Então aqui eu vou ter outra árvore sefirótica, e dentro dessa árvore sefirótica é que começa a existir a vontade de criar. Ou seja, a gente já sabe que nossos mundos eles funcionam através das vontades. Se não houver uma vontade, se o Criador ele não cria vontade, então o que acontece? A gente não faz nada, a gente fica estático. Todos os seres precisam ter uma vontade. Muito bem. O que acontece nessa questão toda? A questão aqui é definida é que como agora eu tenho essa informação de que Yud Kei criou Yud Kei Vav Kei, é que esse primeiro mundo aqui de cima cria todo o resto dos outros mundos. Ou seja, aqui está sendo definido que o primeiro Yud que vai estar dentro desse mundo vai criar os outros mundos, e aí cria-se a vontade e todas as forças agora vão começar a descender, ou seja, formar os outros mundos. Então, isso parte dessas duas sefirotes. Então, quer dizer o quê? Que Yud, Re, essa parte é criada por Yud, Re, Vav, Re, que vai tumbar dentro de toda a árvore, como nós conhecemos, vai ser criada por Yud, Re, que é uma força que vai estar ainda acima dessa sefirote. Ou seja, cada grau vai fazendo com que a divindade vá criando os próximos mundos. Essas árvores, elas vão caindo, vão se formando mais mundos, até que nós temos 70 mil mundos criados. Cada um com a sua forma de agir, cada um com o seu equilíbrio, mostrando que não existe nada fora do que tem que acontecer. Tudo vai acontecer naturalmente na vida de cada um de uma forma muito plena, sem ter que ter nenhum acidente. Vamos continuar aqui para a gente entender. Então, ele disse, toda a humanidade deve tender para o sagrado, bendito seja ele, e colocar sua confiança nele, para que a sua força possa ser extraída da esfera chamada AD, que é Tiferet. Tiferet a gente sabe que é a letra que está sendo representada lá e que é a parte central da nossa árvore sefirótica, que também é chamada de um patriarca Yaakov. Ou seja, daqui emana a força para todos os outros pontos, para todos os outros planetas e também para todas as ligações desses planetas, todas as tribos, todos os meses, tudo vem daqui, tudo existe um equilíbrio. É isso que ele está dizendo. E que é Tiferet que sustenta o universo e o unem em todo o indissolúvel, ou seja, existe um bloco indissolúvel de situações que nós nem imaginamos que é necessário para que tudo isso possa acontecer sem que toda essa realidade ela seja desmontada. Este AD é o desejo das colinas perpétuas. Isso está lá em Êxodo 49, 26. Ou seja, as duas mães.
transcendente. E aí ele diz o ano de jubileu, que é Biná, e o ano da remissão, que é Malhut. Então, nesse caso, lá em Biná, em Malhut, existe essa questão que tem que ser feita. Como já vimos antes, o desejo de o primeiro ser é coroar aquela esfera de glória, com derramamentos de bênçãos e cisternas de água doce. Em vez disso, o desejo do outro é receber essas mesmas bênçãos. A iluminação de Adê, que é Tiferet. Por isso diz, confia no Senhor até Tiferet, até Adê. Ou seja, contemplas os mundos da emanação somente na esfera de Adê. Pois além de Adê, que é Tiferet, está uma região oculta, aquela que nós acabamos de ver. A gente só chega até Adê, lá para a parte de cima já é algo bem mais elevado, bem mais acima do que tudo que nós podemos imaginar, e fica complexo para qualquer um ir além disso. Por isso diz, confia no Senhor até Adê. Então, até ali você tem que confiar. Até ali você tem que se movimentar. O que está além daquilo você não pode perceber e não foi te dado o direito de perceber. Lá onde os mundos foram projetados e vieram a existir. Nesse ponto, só é permitido contemplar a divindade. Não mais, porque ela está totalmente oculta. E este é Iá, que criou o Yud Re Vav Re. Quer dizer, se eu tenho agora Iá com Yud Re Vav Re, eu já não tenho mais 26, não é isso? Eu já tenho 15 mais 26. 15 mais 26 vai dar 41, do qual todos os mundos foram formados. Rabi Judá disse, temos prova bíblica direto disso, pois é dito, pergunte pelo dia que se passaram, desde o dia em que Deus criou o homem na terra, e pergunte de um lado do céu ao outro. Isso está em Devarim 4:32. Até esse ponto, o homem pode investigar, mas não mais. Outra explicação desse versículo é a seguinte, o homem deve sempre confiar no santo, bendito seja ele, que quem nele confia nunca será confundido pelo mundo. Se eu mantenho uma fé pura, certa, e se eu tenho uma configuração exata, então eu mantenho em qualquer aspecto uma fé em Hashem profunda. Isso está em Terrilim, no 25:2. Quem depende inteiramente do santo nome está firmemente estabelecido no mundo. Como assim, para o mundo é sustentado por este nome? Ou seja, quem crê realmente em Hashem e crê em todas essas forças, não há perigo para ele, porque ele é sustentado por esse nome. E ele é sustentado pelas duas letras, Yud e Re. O Senhor, Hashem, ele projeta os mundos. Esse mundo e o mundo vindouro. Este mundo foi criado pelo atributo da justiça. E o mesmo atributo sustenta para que a humanidade possa basear sua vida na justiça e não se desviar do caminho da retidão. Isso quer dizer, então, que a gente descobre que quem falou com Moshe agora não foi o Eterno diretamente, mas foi Elohim, que era justiça. Ou seja, Moshe sabia lidar com todas as forças que vinham de Hashem. Então, nesse momento, ele está lidando com essas forças de justiça. E por isso que está escrito, Elohim falou a Moisés e disse, eu sou Yud-Kei Vav-Kei. Anteriormente, no versículo 22, está escrito, e disse Moisés, Senhor Adonai, por que fizeste mal a esse povo? Se nós voltamos um pouquinho na paraxá passada, ele vai ousar fazer essa pergunta para o Eterno. Senhor Yud-Kei Vav-Kei, né? Por que o Senhor, que ele chama de Adonai, por que fizeste mal a este povo? Que profeta teria falado com tal audácia, exceto Moshe?
que sabia que o outro grau mais alto, isto é, Yud Kei Vav Kei, o esperava. Rabi Isaac disse: Moisés era fiel na casa de Deus e dirigiu-se a ele sem medo e tremendo como um garçom encarregado da casa. Segundo outras explicações, as palavras "e Deus falou e disse-lhe, eu sou Yud Kei Vav Kei", o Havaiá, significa que a manifestação estava nos dois atributos, na justiça e na misericórdia, ambos devidamente enquadrados e unidos. E é essa que é a responsabilidade do cabalista, saber unir todas as forças, a união de todas as coisas, porque não existe outro Deus. Rabi Simeão disse que se eles manifestaram não unidos, mas sucessivamente, como indica a expressão, e Elohim falou e disse, eu sou Yud Kei Vav Kei, ou seja, rigor e depois misericórdia, etapa após etapa, o Rabi Yosef disse, Moisés certamente teria sido punido pela audácia da sua linguagem, se ele não fosse garçom da casa e um homem de Deus. Ele era como um homem que se casou com uma filha de um rei e, tendo uma disputa com ela, falou veementemente com ela. Ela estava prestes a responder quando seu pai, o rei, apareceu. Ao vê-lo, ela parou e ele falou. Ele disse ao marido: Você sabe que eu sou o rei e que você está falando contra minha filha, como se estivesse falando contra mim? Assim, Moisés reclamou contra Adonai, que é a Sheriná. E Elohim, o rei, respondeu a ele, e eu apareci. Deus estava aqui como um rei que tem uma filha solteira e também um amigo pessoal. Quando queria dizer algo ao amigo, mandava a filha falar em seu nome. A filha é a Sheriná, que está enquadrado no nome Adonai. Então a filha casou-se no dia do casamento, o rei proclamou: A partir de hoje chamarás a minha filha de senhora, e ela será matrona. E ela disse: Até agora eu falava por ti aqueles que queriam uma audiência comigo, eu falava pela matrona, mas agora eu vou falar diretamente com seu marido, e ele vai transmitir minhas mensagens. Um dia o marido falou duramente com a princesa, que é a matrona, a princesa do rei. E antes que ela pudesse responder, o rei falou. Ele disse: Não sou eu o rei, com quem ninguém pode falar, exceto por meio da minha filha, que é a Xeriná, e não dei a minha filha a você, e não falei diretamente com você, um privilégio concedido a nenhum outro. Da mesma forma, eu disse a Moisés, antes que a Sheriná se casasse, eu apareci aos patriarcas, como El Shaddai, que é o nome que está a nível de lua. Shaddai é o nome que está na lua. E eles não podiam falar comigo diretamente, exceto através da minha filha, a Sheriná. Mas eles não haviam casado com a Sheriná. E você foi o primeiro que eu falei face a face. Agora, você ousa enfrentar-me na minha presença, falar assim com a minha filha, como ele disse na paraxá anterior, por que fizeste isso a esse povo? E o Rabi Yossi interpretou o versículo. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, também o universo e aqueles que vivem nele, tudo é dele. Porque ele fundou os mares e estabeleceu os rios. Isso é o Salmo 24, 2 e 3. Da seguinte forma, a terra é a terra santa de Israel, que é a primeira a absorver a luz e recebe a bênção de Deus, e o resto do mundo recebe depois dela. Os mares referem-se aos 7 pilares, que são para irrigar o jardim. Isso está em Bereshit 2:10. Mas vamos olhar o nosso gráfico. Aqui nós temos 7 sefirotes
que são representadas, exatamente essas 7 sefirotes, elas são a representação do que está sendo falado ali. Tudo isso está falando sobre divindade e sobre a descida da divindade, ainda que exista também uma configuração onde se envolve o planeta e tudo que pertence ao Eterno, porque tudo é dele. E nada se mantém de pé sem os nomes e sem a presença dele dentro do grau que ele quer se colocar e se colocou dentro da criação, assim como ele desejava, escondido, para que as pessoas pudessem percebê-lo se assim o buscassem. E aí ele diz, e aqui essa descrição a gente sabe que são as descrições da saída dos rios, do Gan Éden, etc., e eles vão irrigar tudo que vem à sua frente. Deve-se notar que essa Terra Santa, olha, preste atenção, deve-se notar que essa Terra Santa, a Shekhinah, é chamada da fundação da Terra, e sobre quais o mar de Kinneret governa. Então a gente descobre aqui que não se está falando de nada nesse mundo, mas que se está falando que a Terra Santa é exatamente a Shekhinah. Por que Terra Santa? O desejo foi corrigido. O desejo de receber para si foi corrigido. Então a pessoa consegue chegar à Terra Santa, ou seja, desejos que foram consertados. Rabi Judá sustentou que o último foi preenchido pelos outros. Os rios estão relacionados com o rio que sai do Éden para o país de Israel. Então, por que Jacó, que é Israel, que na verdade também é Tiferet, não os governou como Moisés? Ele está acima. Ele está acima de Moisés. Porque se você olha as sefirotes, você vai ver que Moisés é Netza, que está aqui dessa parte. E que ele está abaixo de Jacob. E a pergunta que é feita aqui no nosso texto é essa. Por que, então, Deus não falou dessa forma com ele, mas falou somente com Moshe? O primeiro experimentou a manifestação divina como El Shaddai, ou seja, o Jacob ele só chegou a nível de El Shaddai. Mas Deus não falou com ele no mais alto grau, designado como Yud Kei Vav Kei. Ele não viu tudo, ele viu até aquele grau. Por quê? E diz, e eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele continua lá no texto, vamos ver. El Abraham, El Isaac, Vel e Jacob. E a atenção que o texto vai chamar agora aqui é para essa letra Vav. Vamos lá agora analisar essa letra Vav dentro do nosso texto. A letra Vav, em relação a Jacó, simboliza, segundo o Rabino Riá, a superioridade da manifestação divina a Jacó como superior ao que foi concedido aos outros dois patriarcas. O seu grau é o grau unificador, porque nós sabemos que o Vav é que unifica. Então, ele tem um grau de unificar as coisas, harmonizador. No entanto, ele não era digno de usá-lo como Moshe. Ele não tinha como usá-lo como Moshe. E aí continua. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhe a terra de Canaã. Isso como uma retribuição pelo pacto da circuncisão. Só daqueles que são fiéis a este pacto se pode dizer que possuem a pátria que é herança dos justos, como está escrito. O vosso povo será justo e todos possuirão a pátria. Isso está em Isaías, lá no 60, 21. Mesmo José não foi chamado de justo antes de ter guardado o sinal da aliança no momento da tentação. Qual foi a tentação de Yosef? Foi sobre o sêmen. Existem dois tipos de sêmen, o nosso sêmen natural, que não pode ser jogado fora, mas também a Shekhinah, que não pode ser jogada fora. Ela não pode ser dada e respeitada dentro de discussões que não são por amor aos céus.
ela não pode ser falada, ensinada para trocar todos os ensinamentos de Hashem por lucro, etc. Nada disso pode ser feito, porque a Shekhinah e essa conexão que está falando do Vav, ela tem toda uma construção dentro da Torá justamente através da linguagem metafórica desses personagens e da caída dessa mesma divindade, como a gente está vendo nesse texto. E Eleazar, uma vez, perguntou ao seu pai, o Rabi Simon, na presença de Rabi Abba, por que é dito aqui, eu apareci, ao invés de eu falei com Abraão? Porque lá o texto diz que vai lá, eu apareci. O Rabi Simeon respondeu, meu filho, isso contém um profundo mistério. Observe agora, há cores reveladas e cores não reveladas, sendo isso a parte do mistério da fé. Mas os homens não conhecem esses assuntos, nem refletem sobre eles. As cores visíveis não eram percebidas por nenhum ser humano antes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E é por isso que se diz, eu apareci, porque eles perceberam. E quais são essas cores visíveis? As de El Shaddai, o reflexo das cores mais altas, mas esses últimos, eles estão ocultos e somente Moshe os percebeu. Mas os patriarcas não os ignoravam totalmente, pois captavam o não revelado através do visível que já conhecia. Está escrito, e os sábios serão brilhantes quanto o esplendor do firmamento, e aqueles que atraem muitos à justiça serão para todo sempre como estrelas, como a gente viu lá em Daniel 12, 2 e 3. Então, quer dizer que mesmo que eles não tivessem alcançado aquele grau, já dentro do grau que eles tinham alcançado de Shaddai, eles já tinham toda a certeza, eles não precisavam ultrapassar aquilo, porque na missão e nos nomes que eles estavam envolvidos, estavam plenos com aquele nível que eles se encontravam naquele momento. E diz, o sábio é aquele com poder de sua própria contemplação, chega à percepção de mistérios profundos que não podem ser expressos em palavras. Então, chegar a esse conhecimento é se fundir com a divindade, é sentir, é ter a percepção, e aí sim você pode começar a falar quem é Hashem, não só tecnicamente, mas através da certeza desse mundo espiritual que existe. Aí continua, o firmamento é o firmamento de Moisés. Seu grau de conhecimento divino, que está colocado no centro, cujo esplendor é proibido, este firmamento está acima daquele outro, que não é brilhante e cujas cores são visíveis e não tão brilhantes quanto as do invisível. Há 4 luzes, isto é, emanações, das quais 3 estão ocultas e uma revelada. Vale a pena abrir um parênteses aqui e falar, essas luzes não são literais. Isso são conexões dentro da alma que vão se abrindo de entendimento das luzes, da doação e da percepção de se tornar cada vez mais próximo ao Criador. Há um que emite a luz para fora, que é Hesed, aquele que brilha sozinho, Grevurá, é como os céus em pureza, e uma cor púrpura, que reúne a luz em si mesmo, que é Tifrit, e um por si só sem luz, que é Malhut. Mas olhando para os outros, e os reflete como uma lâmpada reflete o sol, as 3 primeiras estão escondidas e abrigam aquele que se revela. O olho é um símbolo de tudo isso. 3 cores são visíveis a olho nu, mas nenhuma delas brilha, porque não são luminosas. Eles são paralelos àquelas luzes que são reveladas, e foi por meio dessas cores visíveis que os patriarcas puderam distinguir
as cores que são luminosas, mas invisíveis. Ou seja, as cores que só Moisés conhecia e que estavam escondidas dos outros e revelada a ele naquele firmamento que ele havia alcançado. E que estão acima das cores viáveis. Para entender esse mistério, você deve fechar os olhos, comprimir o globo ocular e você distinguirá cores radiantes e luminosas, que só podem ser vistas com os olhos fechados. Por isso dizemos que Moisés possuía um espelho luminoso, que está acima do não luminoso, o único que os outros conhecem. Mas os patriarcas conseguiram, através das cores reveladas, pegar aquelas outras que estavam escondidas, e este é o significado da palavra. Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, as cores visíveis, mas não lhe fui conhecido no meu nome, ou seja, pela totalidade da árvore sefirótica. Isso é, nas cores luminosas, ocultas, superiores, que somente Moisés teve o privilégio de ver. Moshe é o ponto no coração. Então, através do ponto no coração, através da fé, através de forças espirituais, o Eterno ele começa a se revelar para cada um de nós. E aí a gente vai vendo a cada momento a descida da espiritualidade e as mudanças internas que vão acontecendo. E é por isso que, com relação ao espelho sem luz, usa-se o termo ver, porque é distinguível. Mas com relação ao espelho luminoso, usa-se o termo conhecer, porque está oculto. Lá em cima nós vimos que Moshe conheceu, embaixo ele se mostrou para os patriarcas. Então Rabi Eleazar, Rabi Abba, vieram e beijaram a mão de Rabi Simeon, porque ele trouxe essa explicação. E Rabi Abba chorou e disse: ai do mundo, quando você, mestre, se separar dele. Sem você, ele será um órfão, porque então quem iluminará as palavras da Torá? Então ele citou a saudação de Davi a Nabal. Fique bem, literalmente a palavra usada significa que seja para toda a vida e que a paz esteja com você. Ele disse: certamente Davi sabia da iniquidade de Nabal, e sendo assim, como ele poderia cumprimentá-lo? Mas que era o dia do ano novo, Rosh Hashanah, dia em que o santo julga o mundo, e a intenção que Davi tinha ao usar as expressões com a qual expressou para a vida e que esteja em shalom, em paz, foi dirigir-se àquele que vem de toda a vida e de toda a paz, que é Hashem, para fazer uma profissão de fé adequada. E ele cumprimente uma pessoa justa com shalom, que significa paz e harmonia. E é como saudar o santo, principalmente quando a saudação é dirigida a você. Ó mestre, que em sua pessoa representa a harmonia entre acima e o abaixo, mas não é permitido cumprimentar uma pessoa iníqua. Dessa maneira, mesmo quando é inevitável, não há insinceridade envolvida na frase, quando é extremamente dirigida à pessoa mencionada, a intenção interna é de se dirigir a Deus. Ou seja, mesmo que Nabal fosse muito pecador, o rei Davi desejava que ele tivesse uma nova vida naquele novo ano e que ele pudesse se transformar numa nova pessoa, como a gente já viu ou vai ver nas próximas reencarnações. Shalom, shalom.